Buenas ¿De tardes, ¿me acuerdo? escuchan? ¿Escuchamos? ¿no? Sí, escuchamos muy bien. Bueno, eh, entonces de nuevo, un saludo de bienvenida para todos, un agradecimiento muy especial a la doctora Dilma, al doctor Francisco, a la doctora Mónica por conectarse hoy con nosotros. Les recuerdo a todos los participantes que estamos en nuestra primera sesión de 2023 de nuestro conversatorio del Grupo de Atención Primaria en Salud. Extiendo este saludo a todos ustedes y participantes de las universidades encargadas de la organización de este conversatorio, que son la Universidad de Sucre, la Universidad de Cartagena, la Universidad del Norte, la Universidad Católica de Oriente y la Universidad Autónoma de Manizales. Entonces, todos bienvenidos. En esta ocasión, con un invitado muy especial y un tema de interés para todos, dado los procesos de cambio que estamos viviendo en nuestro país en relación con la propuesta de reforma del sistema de salud y en esa misma vía la nueva formación de recurso humano que necesitaremos para poder trabajar en ese nuevo campo que nos refiere esa reforma. Es por eso que hoy hemos invitado al doctor Francisco Campos. Les recuerdo que nuestra dinámica del conversatorio es, como su nombre lo dice, un conversatorio. En esta ocasión, entonces, el invitado nos pondrá algunos elementos de la experiencia en Brasil y posteriormente damos la palabra a todos los que están en el auditorio para que abran sus cámaras, levanten su manito y puedan hacer sus preguntas. Como en Brasil llevamos unas horas de avance, queremos que las personas que hacen sus preguntas traten de hacerlas muy concretas para aprovechar el mayor tiempo disponible. Bueno, entonces en nuestra agenda tenemos previsto después de este saludo unas palabras de la doctora Edilma Suárez. Les recuerdo a todos, ella es directora de Desarrollo del Talento Humano del Ministerio de Salud y muy amablemente ha aceptado acompañarnos hoy. Y posterior a ello, la doctora Mónica Padilla, asesora de la Organización Panamericana de la Salud, nos presentará a nuestro invitado especial del día de hoy. Entonces, doctora Dilma, bienvenida. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Nuevamente felicitaciones por este espacio, por la posibilidad de escuchar al doctor Francisco. Reciban un cordial saludo de la señora ministra Carolina Corcho y un saludo de mi parte, pues como directora de Desarrollo de Talento Humano. También, además de agradecer a Francisco y a las personas que nos acompañan desde Brasil, felicitar a la iniciativa de las universidades para abrir este espacio de discusión en torno a atención primaria. Además, reconocer que son universidades que tienen formación en atención primaria y formación en salud familiar, que toma un papel, una relevancia en este momento en la formación del talento humano en salud. Al Ministerio de Salud, a Mónica Padilla por todo el apoyo que hace pues, con todo este tema de la formación de atención primaria, salud familiar, por los contactos con nuestros compañeros de Brasil. Muchas gracias. Y pues dar la bienvenida también a todas las personas que nos acompañan esta noche en este evento. Entonces, un cordial saludo, gracias por la invitación y gracias por este espacio. Doctora Dilma, muchísimas gracias por su saludo y claro que sí, para eso estamos todos, para trabajar juntos y hacer país. Entonces, doctora Mónica, si quiere usted entonces nos da sus palabras de bienvenida y nos presenta al doctor Francisco para que todos conozcan a nuestro invitado especial. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación y la oportunidad de estar juntos aquí en un momento en el que el tema de recursos humanos está fuertísimo en la agenda para el grupo, para nosotros en Colombia. Agradeciendo a Francisco pues su disponibilidad de siempre, de acompañarnos. Me gustaría, tengo el honor de presentarle, además de ser un amigo muy querido, ¿verdad?, de quien admiro profundamente. Francisco es un profesor mineiro, es decir, él es de Belo Horizonte, una bellísima ciudad de allá de Brasil.
¿verdad? Él es médico, sanitarista. Esto significa que está en el área del desarrollo de la salud colectiva y la salud pública por mucho tiempo y ha sido un actor importantísimo en todo lo que hoy es el Sistema Único de Salud de Brasil, que tiene muchísimos años de experiencia. Su área también ha sido consultor de la Organización Panamericana de la Salud en Washington como nuestra área regional. De él hemos aprendido muchísimas cosas. Obviamente también su papel como líder en todos los temas del recurso humano en salud a nivel global, ¿verdad? Y nuestro director de talento humano sería el equivalente aquí en Colombia, pero de la Secretaría de Gestión del Trabajo y la Educación en Brasil durante varios años, con un desarrollo de una multiplicidad de propuestas de política pública integradoras y movilizadoras del país, que han permitido al SUS pues fundamentar el gran trabajo que hace en expansión en atención a las personas en los sitios más distantes del país. Muchas cosas más podría decir. También debo mucho mi formación al trabajo impulsado por Brasil. Soy alumna de una de las primeras promociones organizadas por Francisco y un grupo de cooperantes del área de OPS. Yo hice mi especialidad en la Fiocruz, institución a la que Francisco pertenece, ¿verdad? La madre de las universidades y la salud colectiva en Brasil, donde hemos tenido muchos procesos impulsados por el profesor Francisco para la formación de cuadros, de profesionales de la salud, que permitan pues colocar en la agenda estos temas que son fundamentales. Así que muchas otras cosas, pero Francisco, nada más decirte que como siempre, agradezco la posibilidad de contar contigo y de que nos compartas un poco de toda esa energía y experiencia pues que tienes. Así que muchas gracias por permitirme presentarle y esto sería mis palabras de bienvenida. Y una cosa que aquí estamos con todo el entusiasmo, ¿verdad? Y todo el compromiso. Este es un espacio académico que nos permite compartir contigo multiplicidad de preguntas, pero también saber que es posible cuando se une estas fuerzas lograr hacer realmente cosas muy, muy ambiciosas para la salud del país. Gracias, María del Pilar. Así que dejo ahí al profesor Francisco. Bueno, Mónica, gracias a ustedes. No sé si me oyen bien, pero sí, está bien. Ok, Mónica. El señal es bueno. Bueno, me gustaría pedir a Dilma Soares que transmitiera a la ministra Carolina mis saludos, y los saludos creo que toda la gente acá en Brasil que hermana con Colombia, que en este momento intenta cambiar su sistema de salud. Y yo creo que para nosotros tener un país hermano haciendo propuestas similares, ¿no? Y es muy importante. Agradecer a María del Pilar, que estamos ya hace una media hora acá hablando, y yo decidí no hacer una presentación formal con diapositivas, con slides, porque yo creo que el conversatorio tiene una cosa un poco más, digamos así, de que podamos muy tranquilamente, ¿no? Intercambiar nuestras informaciones. De cualquier forma, cuando se hizo la reunión en Colombia, para la cual Mónica me invitó hace unos 2 meses, yo no pude, desafortunadamente, estar ahí porque contrajo COVID, más o menos casi en el mismo día. Yo creo que había ahí una presentación, y si alguna cosa que yo hablo acá, yo pido a Mónica que se compartilhe esa presentación, que no, yo creo que todo que hablé en aquel momento está por ahí, y yo creo que voy a hacer alguna reflexión un poco más abierta hoy sobre el tema. Como pueden percibir, yo no soy una hispanoparlante original, pero intentaré de alguna forma, con la poca experiencia que tengo, hacer matar simultaneamente a Cervantes y a Camões, ¿no? Intentando hablar alguna cosa en portuñol, que es o español, que es un poco la cosa intermediaria.
Eu me quedo muito contento quando ustedes proponen la cuestión de los equipos territoriales. Yo creo que es un poco un movimiento que Brasil hizo en la final del siglo pasado, ¿no? Cuando hizo la opción por el concepto de salud familiar, que es un concepto que tiene alguna resistencia, porque yo creo que, de alguna forma, el tradicionalismo de la concepción familiar a veces pone ¿qué es familia? ¿Cuál es la familia que ustedes están mirando? Entonces, yo creo que es un concepto muy amplio de familia, que no es solo la familia tradicional. Yo creo que vamos a seguir con esa marca de bautismo de salud familiar, ¿no? Que está presente en Brasil hace más de 20 años. Bueno, como Mônica dijo, yo soy minero, y los que son mineros acá en Brasil, que son de Minas Gerais, siempre hacen anécdotas y hablan un poco a partir de lo que decimos en portugués, contan casos, ¿no? Y yo creo que un poco a partir de ahí que voy a empezar un poco mi reflexión, que me pongo acá, como Mônica dijo, como un trabajador de Fiocruz en este momento, que soy un asesor senior de la Universidad Abierta del SUS, ¿no? Estoy en este momento no en Belo Horizonte, vino en la tarde, sino que en Brasilia en este momento para algunas reuniones con algunos amigos y dirigentes del Ministerio de Salud. Pero yo soy más que todo un viejo profesor de medicina. Hace 50 años me gradué en medicina en Belo Horizonte. Me junté a la Facultad de Medicina, siempre buscando esa idea de que es posible enseñarle a los estudiantes y aprender nosotros también como docentes. Somos todos Paulo Freireanos en Brasil, no solamente de un lado, sino que los dos, a partir de experiencias de cambio curricular que estaban muy en la primera plana en Brasil en aquel momento. Yo creo que la OPS tuvo un problema, tuvo un rol esencial en esto, en la medida que Mônica también trabajó con estas personas. No trabajamos mucho en la OPS con José Roberto Ferreira, con Maria Isabel Rodrigues, con personas que son, Maria Isabel sigue con su centenário, né? Todavia dando-nos luz para que sigamos trabalhando na perspectiva de saúde juntamente com a educação. De aí, eu creio que estuve algum tempo na direção do Ministério da Saúde, algumas vezes, por lo menos quando houve o cambio e se encerrou os 20 anos tristes que tivemos em Brasil com a ditadura militar. Como estamos, de alguma forma, nesse momento, numa conversação muito leviana, muito alegre, incluso com o equipo do Ministério da Saúde, que é um equipo que tem raiz nesses movimentos de transformação do setor saúde que já ocorrem no Brasil há cerca de 40 anos, não? Eu creio que eu queria mais que todo fazer uma reflexão com vocês. E, de nenhuma forma, queria fazer uma reflexão com algum tipo de arrogância, algum tipo de nós sabemos todo, nós temos a fórmula, nós hacemos melhor que os outros. Sempre nos dizem em Brasil que sempre dizemos que somos o maior país do mundo, não? Pero eu creio que com alguma humildade nós temos que reconhecer que hicimos alguns avanços, pero temos muito caminho por adelante, especialmente neste momento que salimos de 4 de los años mais infelizes
que ocurrieron en la vida de ese país con negacionismo científico, con toda la tragedia que yo creo que todo el mundo sabe lo que pasó en Brasil en los últimos 4 años. Pero se preguntaron si yo soy un reformista del sector, un profesor también de innovación educacional en medicina. Yo creo que más que todo yo soy un militante de un movimiento de reforma de salud en Brasil que empezamos, ¿no? Exatamente cuando termina la dictadura militar. Y yo creo que nosotros, yo quería hacer la reflexión a partir de eso, a partir de un momento de cambio que propicia que nosotros podamos refletir sobre muchas de las cosas que hacemos y quizás podamos hacer mejor si nosotros tenemos alguna ayuda, tenemos alguna posibilidad de creatividad, y yo creo que ustedes la tienen, desde luego. El primer país que yo conocí en mi vida fuera de Brasil para aprender algo de integración docente asistencial fue Colombia, ¿no? Fueron las universidades del Valle, de Antioquia, de Bogotá, en fin, la Nacional, y yo creo que tenemos mucho a intercambiar. Y yo muchas veces yo estuve en Colombia para un poco hacer la reflexión sobre esto. Y yo creo que es importante que sigamos hablando. Entonces, tanto Dilma quanto Mónica, desde la OPS, cuenten con nosotros cuando lo necesiten. Y yo creo que nosotros tenemos también que aprender con ustedes mucha cosa, ¿no? Bueno, yo estoy dando como punto inicial 85, cuando se va el último dictador militar de Brasil, empieza un gobierno civil, que es un gobierno que, de alguna forma, cambió las autoridades responsables en aquel momento por el Ministerio de Salud, por la Fiocruz y por el Instituto Nacional de la Previdencia y de la Seguridad Social. Cambia toda esta gente por ser una gente progresista, una gente que había pensado que podría se construir un sistema nuevo de Brasil en ese momento. Pero me preguntan, ¿por qué? Porque Brasil desde los últimos 400 años tuvo un sistema fragmentado que yo creo que es muy similar a los otros sistemas que nosotros hemos visto en Latinoamérica. Y en aquel momento teníamos entonces los que tienen plata, los ricos, que tienen sus propios sistemas de pagar en el particular a sus gastos con salud. Havia luego já não empiezan a não comprar mais diretamente, sino que a hacer seguros de salud, que eu creio que é uma coisa que a maioria dos países passa a mesma coisa. Luego um segundo grupo, ¿no? Que era o grupo que era afiliado à Seguridade Social Pública de Brasil, que se chamava INAMPS, que era o Instituto Nacional de Assistência Médica da Seguridade Social, e luego os pobres, los desvalidos, ¿no? La gente que no tenía acceso ni a médicos privados ni a la seguridad, porque no era parte de la fuerza de trabajo formal que existía en el país. Y luego, o sea, esos tres grupos eram sistemas distintos, por isso digo, um sistema muito fragmentado de prestação de serviços de saúde, e nós pensamos a ter um anhelo, um sonho, que algum dia nós poderíamos ter algo distinto. E eu creio que os exemplos, não, de que o mundo passa depois da Segunda Guerra Mundial, com não vou fazer a discussão de Bismarck versus Beveridge, que se é a questão do seguro, se é a questão da saúde como um bem universal, como um direito universal. Mas eu creio que é muito importante
la reflexión que nosotros hicimos a partir de ese entonces. Porque en aquel momento, exactamente el momento que se crea la medicina, el movimiento, el gran movimiento de la medicina social en América Latina, que yo creo que me acuerdo de Saulo Franco, de Pedro Luis, de tanta gente de Colombia, que unos que siguen la batalla y otros que se fueron, ¿no? Pero que era la gente que estava exatamente naquele momento buscando que de alguma forma se poderia superar um sistema fragmentado e ter saúde como um direito da cidadania, da população. E eu creio que essa construção, né, que se basa no National Health Service da Inglaterra, no modelo canadense, no modelo italiano, tem muito a ver com a discussão que se faz em Brasília, italiano mais por a questão da reforma psiquiátrica que passa acá. Não, eu creio que se vai cambiando o sistema e é incrível como é que de 85 a 88, que é nossa Constituição, se cria um corpo conceptual que hoje eu creio que nadie duda em Brasil, nem o governo negacionista, genocida que nós tivemos em los últimos anos. Nadie dijo que há que superar o SUS. Com todo o negacionismo, o SUS seguiu sendo alguma coisa que eu creio que essa construção conceptual de alguma coisa que passa, não, os fragmentos de população que cada resolve seus problemas de saúde. Eu creio que isso quedou muito constante, muito, quer dizer, sem dúvida, não fora o Sistema Único de Saúde, o dano que a pandemia hubiera hecho em Brasil haveria sido muito pior do que foi. Então, toda essa mescla que se hace aí, então, não, de lucha por os direitos civis contra a ditadura, a medicina social, que vem de alguma forma com os discípulos de Juan César Garcia, que é nosso grande maestro em criação da medicina social, lo perguntem a Saulo Franco, lo perguntem, não? Os movimentos sindicais que houve em Brasil, que foram extremamente importantes, e incluso de médicos progressistas. Quem diria hoje dia que houvera essa coisa, não? Que ao final, ou seja, 85 cambia o governo, 86 se hace a conferência, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi a primeira conferência de tono de caráter político mais que técnico, ou seja, a primeira conferência onde se vão 4.000 pessoas, se juntam acá em Brasília, e se faz uma pergunta muito simples. Saúde é um direito de todos ou cada resolve o suyo? Se é direito e a resposta foi sim, não, é dever de quem? Da sociedade, do Ministério da Saúde, das paróquias, de quem é dever, não? E como se constrói um sistema de saúde. Então, eu creio que essa arquitetura que se faz na 8ª Conferência Nacional de Saúde acá nos dá o que chamamos, eu não sei como em espanhol se diria, arcabouço, um arreglo arquitetural que pudiera, que é uma coisa muito importante em termos de termos um framework de trabalho que é muito importante para nós. E de aí logo se invita, logo se convoca uma constituinte, não, que é uma constituinte que põe 4 de seus artículos constitucionais que saúde é direito de todo, garantizado mediante políticas econômicas, sociais, que já, ou seja, esses 3 conceitos centrais. Saúde é direito vinculado à cidadania e não a pagamentos pretéritos que qualquer haya hecho para garantizar sua saúde. Saúde é um dever do Estado, não? E
las políticas son políticas multissetoriales, ou seja, que tem que ver com saúde, e la charla de Sérgio Aroca, que foi nosso grande líder, não? Que saúde tem que ver com casa, saúde tem que ver com alimentação, tem que ver com o meio social, com a não violência, com... Enfim, eu creio que esse arcabouço, estou dizendo, não sei a palavra em espanhol, não entendi acá, pero hace que tenhamos marco referencial importante para que podamos avançar. Apesar disso, seguimos tendo muitos problemas. O Brasil é provavelmente um dos países mais inequitativos do mundo, de mais desigualdade do mundo, e isto se refleja também na saúde. E, neste momento, há 30% da população brasileira que tem seus próprios seguros de saúde, há 70% que dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde do Brasil. E os gastos são, não vou entrar em financiamento aqui, poderíamos discutir muito isso, mas exatamente o oposto, ou seja, os 30% que têm condições de contratar seus planos gasta 70% e os 70% gasta 30%. Ou seja, é a mesma inequidade que nós temos, que uma franja baixíssima da população tenha ingressos muito altos, muito similares a qualquer país rico do mundo, mas também uma extrema magnitude da população que está em condições de miséria, e sendo o país que é dos 3 primeiros produtores de alimentos no mundo, Brasil se ha incluído uma vez mais no mapa del hambre. Ou seja, lá, e se nós hacemos as análises dos coeficientes Gini de desigualdade, se aumenta bastante isto, e nesse momento, não sei, qualquer pessoa que cá em Brasil sale na calle, vê centenas, milhares de gente vivendo em condições de rua, lo que de alguma forma se havia um pouco não resolvido, não estava resolvido o problema, sino que se havia minorado um pouco. Então, eu creio que o impacto destes hallazgos sobre a saúde, eu creio que é extremamente importante. Pior todavia, porque o que passa é que o SUS ele é importante desde as medidas do ambiente, a vacuna, etc., hasta o fornecimento dos medicamentos de altíssimo custo em Brasil. Ou seja, e isso muitas vezes é a gente que exatamente a que tem seguro, que vai e, através dos processos judiciais, consiga que o SUS lhe pague esses medicamentos. E, mais que isso, por exemplo, eu creio que, eu não sei eu não sei a palavra em espanhol para cent clock, que em português é ampulheta, não? Quase que a ampulheta é o relógio de arena, não? Ou seja, em la base, eu creio que nós tomamos a experiência prévia de imunizações, estava razonavelmente resuelto, digamos, 10 anos atrás. Depois empeorou muito. E se nós tomamos o outro lado, transplantes de órgãos, nós somos hoje o primeiro país do mundo em transplante de órgãos com recursos públicos. Estados Unidos transplanta mais órgãos que o Brasil, mas não com financiação pública. Ou seja, o dreno que isso faz, porque imaginem-se vocês qual é o custo de los transplantes de órgãos. Isso drena, e a medicação de altíssima complexidade, drena muito dos recursos. Ou seja, además de já ser privilegiado em termos de ter um serviço de saúde próprio, os 30% que mais têm, además se vão ao botim comum
¿no? Y se apropian también de los medicamentos de alta complejidad, de los trasplantes cuando necesitan, sin que haya mecanismos de reembolso o de refinanciación, en fin. Esos son algunos de los problemas, pero yo creo que de alguna forma la cosa sigue com muchísimos problemas, pero de alguna forma yo creo que hubo un avance grande en un sistema que es un sistema descentralizado, completamente descentralizado. Yo creo que ese es el proceso de descentralización en Brasil fue un proceso muy caótico. La Federación Brasileira, al contrario de la norteamericana, por ejemplo, que tiene la Unión Federada y los estados, Brasil tiene una federación triple, que es la Unión Federada, los estados y los municipios. Y si nosotros tomamos los locales donde el sistema de salud se realiza, que es en los municipios, nosotros vamos desde el municipio de São Paulo, con más de 15 millones de habitantes, hasta Serra da Saudade, em Minas Gerais, que é um município que tem 715 habitantes. Imaginem-se vocês que é organizar um sistema de atenção primária em saúde em um sistema completamente descentralizado para uma população ou de 17 milhões ou de 715 pessoas. Então, são complexidades que eu creio que há nesse sistema, não? E que se cria um sistema que é um sistema gigantesco, né? Hoje são mais de 50.000 equipos de saúde familiar, compostos de médicos, enfermeiros, grande número de eles com dentistas e agentes comunitários de saúde, não? São um pouco mais de 5.000 hospitais, e todo o tipo de unidade. Se eu passar acá transparências da complexidade desse sistema, me quedaria toda a noite falando com vocês das unidades psiquiátricas, dos serviços de recuperação, enfim, é um sistema extremamente complexo. Pero o que nós vamos discutir acá, na segunda metade da minha charla, do meu conversatório, é um pouco da questão dos trabalhadores de saúde. ¿no? De los 3 a 5 millones de trabajadores de salud que hay en Brasil, si nosotros vamos los directos, ¿no? Son cerca de 3 millones, un poco más, 600.000 médicos, 1 millón de enfermeros, 300.000 agentes comunitarios de salud, son números bastante expresivos, ¿no? Y la opción que se hizo en la Constitución fue poner una palabra mágica, que es la palabra que el SUS ordena la formación de recursos humanos en salud. Que nadie de nosotros, yo incluso estuve en ese grupo que ayudó un poco la cuestión de la asesoría técnica en la Constitución, nadie de nosotros sabía en aquel momento cuál sería la implicación de la palabra ordena, ¿no? Que yo creo que ordena en portugués y español tiene es la misma palabra, pero yo creo que trae algunas complejidades muy grandes en un país donde estaba también inscrito en la Constitución la autonomía de la universidad, ¿no? ¿Cómo es que la universidad puede ser autónoma y el Sistema Único de Salud ordenar la formación de recursos humanos? O sea, essa construção de como é que se chega a um acordo em relação a isso é uma coisa extremamente complicada. Enfim, o hecho é que os números são números gigantescos, não? Nós que estávamos acostumados naquele momento em pensar em reformas educacionais, em educação médica que conlleva 30 pessoas, 40 pessoas a uma unidade de saúde periférica, onde tuvimos que pensar em termos muito... Não que não haja mérito no projeto Candelária, em Colômbia, ou Barra dos Coqueiros, em Brasil. Sim, há. Pero eu não vou pensar, eu não posso pensar que
Os 40.000 médicos que estão se graduando cada ano, hoje dia, em Brasil, eu não posso pensar que eu vou ter 100 de eles ou 200. É bom ter 100, 200, mas não é suficiente para que nós podamos pensar a complexidade desse sistema. Então, o que passa é todo o controle do pré-grado das universidades não pertence ao Ministério da Saúde. Por isso a palavra ordena, não? Quando estivemos pensando na Constituição, nós tínhamos o modelo cubano, né? Que é modelo onde as ações de educação universitária em las universidades, em la área de saúde, pertenece ao Ministério da Saúde. Pero nós decidimos que essa não era a opção que nós teríamos no Brasil. Porque logo que começamos a discutir isso na Constituição, logo o Ministério de Infraestrutura disse, bueno, se é assim, as engenharias são do Ministério da Infraestrutura. E logo, ou seja, se uma pessoa vai a dividir a universidade em 15 setores, ou 20, ou 30, não há mais universidade. Era renunciar ao conceito de universidade, não? Então, por isso se hizo essa opção que a universidade siga tendo o controle da agenda de formação como um todo, em todos os setores, e por isso é universidade, não? Pero que tem que ter um diálogo muito forte, muito cercano com o Ministério da Saúde. Com todos os problemas que há. Então, por exemplo, já se tentaram 1000 formas. Por exemplo, durante um momento, o Conselho Nacional de Saúde, né, que é quem controla o Ministério da Saúde, que é a participação social, né, só se poderia abrir escolas de medicina, odonto, e qual mais, não? Que só com a autorização do Conselho Nacional de Saúde. Pero luego se vai à decisão judicial, o juiz decide que a universidade é autônoma, por lo tanto, tem a autonomia para decidir a abertura de novas escolas. Enfim, essa foi uma das primeiras palavras que aprendi em espanhol, é lío. Não sei se é lío, a situação como se puso naquele momento. Então, eu creio que, ou seja, buscar a convivência entre a formação de los profissionais de saúde. Eu não sei, Colômbia, quanto está nesse momento. O Brasil tem, nesse momento, 390 escolas médicas. É mais que Índia. É o primeiro país do mundo em número de escolas de medicina. E pensam vocês que os empresários da educação estão muito preocupados com a saúde da população brasileira? Les digo que não. Esse é negócio, um balcão de negócios que deve movimentar nos próximos anos alguma coisa como 10 mil milhões de dólares por ano, 60 por aí. Eu não sei o número, mas que seja 1.000 milhões. O hecho é que se saiu completamente da governança pública a questão da educação, e neste momento eu creio que a expansão da educação privada é uma coisa que é impressionante nesse país. E vocês poderiam perguntar, o que isso tem a ver com o que esse louco está discutindo? Tem a ver porque uma pessoa que tem uma extração social de classes muito elevadas e que paga medio millón de reais para obter seu diploma médico, pode ser que não queira ir-se à atenção primária em las regiões Yanomamis, que é o foco da crise brasileira hoje. Pode ser que queira, e não sei, não estou dizendo que se é mal em si, pero queira se quedar em las cidades e ganhar muita plata, não? Lo que tampouco é malo. Eu creio que toda a gente, de alguma forma, quer isto. Pero como é que uno pode poner junto, não,
la cosa de tener graduados en las 15 profissões reconhecidas como profissões de saúde de Brasília, números expressivos, querendo que essa gente dê uma resposta em atenção primária em saúde, que é o motivo do conversatório de vocês. Se essas pessoas já chegam aí com uma deuda de $500 milhão de dólares, não? Para obter seu diploma, e têm que recuperar esse recurso, pouco, isso passou nos Estados Unidos a vida inteira, e todos, isso se discutiu muito nos cenários internacionais. É uma paradoxa completa, ou seja, hoje, 2 dias atrás, houve uma reunião da tripartite, que é a comissão que junta os secretários estaduais, os secretários municipais e o Ministério da Saúde. E havia uma paradoxa, que é difícil de entender. E a gente dizia o seguinte, a ministra de Saúde enfrenta uma pessoa muito amiga, muito do movimento sanitário, muito identificada com tudo que nós outros pensamos da atenção primária. Enfrenta nesse momento uma huelga do personal de enfermeria porque o governo propôs piso básico de remuneração da enfermaria, que vocês não têm que saber reais, pero que é menor que R$5.000. Huelga por isso. Não o governo federal e estaduais e municipais não conseguem pagar os enfermeiros R$5.000, que é projeto que está em lei, que seria pouco menos de $1.000 ao mês. E neste momento, todas as alcaldias, chamamos prefeituras em Brasil, que anunciam plaças de médicos pagando R$30.000, é 6 vezes mais que os enfermeiros. Não conseguem llenar os cupos. É uma paradoxa ou não é? Claro que é. E nessa reunião de 2 dias atrás, eu tomei nota de uma coisa que me pareceu muito relevante. Um dos estados mais ricos de Brasil, que é o Distrito Federal, que é de onde está acá, de onde estou eu, que é a cidade de Brasília, não? Abriu 23 vagas de anestesistas para dar cabo para, enfim, dar tratamento adequado às escolas de procedimentos e cirurgias eletivas que todos nós sabemos que se pode operar, não é problema, mas em geral, se anestesia é melhor que se não anestesiar, não? De las 24 cupos que anunciaram, foram llenados 1. Ou seja, 23 plaças de anestesistas anunciadas por salário relativamente alto, tá? Não foram llenados. Essa é a dimensão de sistema que é sistema extremamente complexo, não? E que eu creio que nós outros temos que pensar, ou seja, estou me referindo agora à educação general, à universidade, ao pré-grado. E vou, como última parte de minha apresentação, falar-lhes pouco a vocês da educação permanente, o que vem depois del grado, não? E que é a proposta que eu hice e que Mônica tem muitos desses slides, o que é a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde. Nós outros, eu era naquele momento dirigente do Sistema Único de Saúde de Brasil, o rol que, como dijo Mônica, que Dilma Soares tem aí em Colômbia hoje em dia. E nós outros decidimos que era essencial manter a gente capacitada, não só a gente, não só poner luz nos 6 anos iniciais, ou 5 de formação inicial das pessoas, sino que garantizar essa gente que se queda 40 anos no mercado, digamos a usar em recursos humanos o termo estoque, que não é bom, é estoque de trabalhadores da saúde, não? Pero
como é que nós íamos a capacitar a esta gente. Então, há algumas disjuntivas que são muito importantes, que em certo momento temos que decidir ou por uma coisa ou por outra. Muita gente dizia a nós que se nós hiciéramos por parte do Ministério de Saúde ou na universidade corporativa, ou seja, a Universidade do SUS, a Universidade do Ministério da Saúde, teríamos muito maior governabilidade sobre isso, que seria quizás o melhor caminho. Nós dissemos não, 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 não e não. Este país tem, por la Constituição, universidades que são autônomas, pero são elas a quem compete por ordem constitucional dar-lhes os diplomas, os títulos, os certificados a la gente que se gradua e, por lo tanto, a meu juízo, também em la educação permanente que vem depois disto. Sempre em três clusters, em três caudales, que são quizás muito importantes, né? No caudal da assistência, a gente tem que fazer melhores diagnósticos, tem que estar mais updated do que passa, e no campo da gestão e no campo da vigilância. Acho que esses três, assistência, gestão e vigilância, sempre foram as três bandeiras que nós tuvimos, que temos que dar educação permanente a esta gente. Com base nisso foi que há 12 anos, não? É chiste acá que foi dia 8 de dezembro de 2010, dia de meu cumpleaños, o presidente Lula me deu de regalo decreto de criação da UNASUS, que é exatamente esse dia, da concepção imaculada da Virgem, o dia que eu nasci. Doctor Francisco, discúlpenos un segundito que se Cerraste el silenció su micrófono. Francisco. Ya. Por favor, abre tu micrófono. Ya. No lo puede, doctor Francisco, si quiere abre su micrófono. Algo pasó acá. El micrófono puedes abrirle, por favor, Francisco. Se abriu. Então, eu dizia que não foi regalo do presidente Lula a mim no dia de meu cumpleaños, que foi o dia que firmou, né, o decreto presidencial de criação da UNASUS, mas eu creio que é uma iniciativa muito importante que nesse momento já tem alguma coisa como 7 milhões de matrículas, não? Em aproximadamente 7 milhões de matrículas referentes a 12,5 milhões, ou seja, é mais ou menos 3, 4 matrículas por trabalhador de saúde. E que temos o gosto, nesse momento, de ter chegado a los 5.570 municipalidades do Brasil. Ou seja, a lógica por la qual uno pode fazer uma educação permanente em forma colaborativa entre universidades pré-existentes no país, cambiando pouco sua mentalidade, porque as universidades estão muito acostumadas a receber números clausos de 100 alunos de medicina e capacitá-los, enfim. Como é que a universidade vai pensar que tem qualquer tipo de compromisso com esta gente que não é, que já tem esse diploma, não hace parte da tradição da universidade de ter isso, não? E nesse momento com quase 1.000 recursos educacionais inscritos em uma plataforma comum, qualquer um de vocês que queira, unasus.gov.br, não? Pode ter acesso a qualquer um desses recursos educacionais que são reutilizados, por lo tanto, a ideia é fazer com que as universidades possam ter
momento de potencialización una de la otra. Una puede no tener un pedazo, la otra puede no tener una parte, la otra no, pero pueden se potencializar de forma a crear algunas cosas en común. Y yo creo que no es trivial tener 7 millones de personas de matrículas, ¿no? 3 millones de personas. Yo creo que es una cosa, es un reto que se ha hecho bien, con muchos problemas. ¿No? Son 35 universidades que participan de esa iniciativa, que es sediada en Fiocruz, Secretaría Ejecutiva. Puedo después, si hay alguna pregunta sobre la gobernabilidad, yo creo que es el Ministerio de Salud tiene su gobernabilidad. Teria sido mais fácil que fuera uma universidade corporativa antes, sobre a qual a governabilidade seria 100%, não é 100%, porque as universidades têm seus corpos, seus colegiados, suas congregações, ¿no? E é, a vezes, difícil que uno haga, por exemplo, que se pueda conceder certificado de especialização, não, porque tem as regras próprias de cada uma delas universidades, como eu digo, são constitucionalmente autônomas, por lo tanto, fazem suas próprias regras, pero caminhamos. E, finalmente, o último ponto, que é na atenção primária, no caso de Brasil, atenção familiar, ou que poderia ser, nós chamamos muito tempo aqui em Brasília, evitamos o termo atenção primária, a mim me gusta, pero a outras pessoas não gostavam, usavam atenção básica, pero há problemas conceptuais em qualquer uma dessas discussões. E eu creio que, então, o que passou foi isso, foi que todos os programas de atenção primária em Brasil, especialização, además de los mecanismos comunes e correntes de especialização, que são a residência médica, não? E a certificação por la Sociedade Brasileira de Especialidades, que especificamente se chama Sociedade Brasileira de Medicina da Família e da Comunidade, não? Que a pessoa pueda ter shortcut, uma terceira via, que poderia ser uma especialização por la universidade, que, apesar de não garantizar-lhe registro profissional como especialista, pueda de alguna forma empezar su trayectoria en la dirección que se transforme en un especialista en atención primaria. Entonces, son esas algunas de las... en ese momento específico, estamos con un curso de especialización en atención primaria, que es un curso de 1.400 horas, sendo oferecido por 5 universidades para aproximadamente 6.000 pessoas, e que eu creio que tecnicamente está muito bem estabelecido. Eu creio que poderia, incluso nós estamos oferecendo este curso a los países, nós somos 7 países no mundo que falamos português, não? Oferecendo a los demás, porque já está listo em português essa iniciativa. E eu creio que me chama a atenção que seja uma proposta que há muito coragem nisto, porque caso, uma anedota mais, que não? Quando eu estava no Ministério da Saúde, lá por 2000, segundo o governo Lula, 2009, 2010, por aí, que começamos a chamar os rectores. Nosso desafio naquele momento é que tínhamos 35.000 equipos de atenção familiar em Brasil, de los quais 3.000 eram especialistas por los mecanismos tradicionais reconhecidos no país, ou seja, menos de 10%. Se uno tomar apenas a residência, menos que 5%. Então, chamamos a los rectores e decimos: o Ministério da Saúde quer que vocês colaborem abrindo número grande de cupos
en atención familiar. Algunos sectores han dicho, bueno, está ahí. Nosotros tenemos 30 cupos, podemos ofrecer 60. No es eso que yo quiero, ¿no? Bueno, ¿qué quiere usted entonces? Nosotros, Ministerio de Salud, tenemos la plata para poder financiarles a costos compatíveis com o que paga o setor privado, que as universidades públicas ofereçam cupos de especialização para a saúde familiar. E, então, aí foi escândalo entre os sectores, les digo com muita alegria isso, apesar de ser muito, né? Quanto é? De 30 para 60? Não. Se vocês querem falar de 4 dígitos, hablamos. Se não querem chegar a 4 dígitos, não há conversa. Porque como é que nós vamos chegar a 40.000 especializações indo de 30 em 30? Aí já assim na pizarra, não? Hagam a conta, 40.000 dividido por 30. Eu necessitaria de ter 200 universidades durante 10 anos oferecendo 30 para que chegar a isso. E quando eu chegar a que todos ofereceram, alguns já se haveriam retirado. Então, ou seja, seria um ciclo permanente que não... Ou seja, era um pouco, foi um pouco, isso estou dizendo um pouco como um desabafo de uma experiência individual que para mim foi muito forte. Porque muita gente, incluso gente de militância do SUS, do Sistema Único de Saúde, militantes de partidos de esquerda, de gente comprometida com a população ter a melhor saúde, isso não é para... A universidade tem que ter compromisso só com qualidade, não? Então, de 30 para 60 podemos ir, mas 30 para 1.000, isso está de broma. Não estou de broma, estamos. E, ao final, passou. Ou seja, para concluir, já estou quase na hora de... Não? Para concluir, eu creio que há que ter coragem para fazer essas coisas, há que ter... Não? Todavia, não temos, por exemplo, nem as universidades estaduais, nem o conjunto das federais involucradas com o projeto, mas eu creio que quando nos chega a uma oferta que chega a ser... É mais ou menos... Nós estamos pareados hoje com o Programa de Educação Permanente da Organização Mundial da Saúde, mais ou menos 7 milhões. Então, eu creio que é um número bastante expressivo. Incluso, nesses slides que passou a Mônica, todos os municípios fronteiriços de Colômbia têm gente lá em números mais ou menos significativos. Então, me desculpem que eu creio que falei mais que havia planificado inicialmente, mas eram algumas das contribuições que eu creio que muitas delas são muito mais de reflexões e sofrimentos personais, com alguns êxitos, mas todavia com muita coisa por fazer, né? Ou seja, quando eu cheguei em Brasília hoje, me quedei imaginando a gente que tem que ir à cirurgia, porque lo necessita, e não há anestesistas. Imaginem-se vocês sendo atados, claro, é evidente, estou com uma broma, mas podemos operar-lhe, mas não temos anestesistas. Não? Isso é uma coisa, ou seja, temos uma situação que, de hecho, uma situação bastante complicada. Não sei se ajudei algo, mas, enfim, não sei se Maria del Pilar vai fazer a síntese, Mônica, enfim, é um pouco a apresentação que eu... Apresentação não, a conversação que eu queria ter com vocês. Sí. Doctor Francisco, muchísimas gracias por su generosidad, todo este tiempo que ha compartido con nosotros, esta experiencia y por supuesto que estas reflexiones que nos dejan nos sirven mucho y principalmente en este momento. En la dinámica que tenemos entonces planteada en nuestro conversatorio, doy paso a la profesora Ana Cecilia Ortiz, ella es de la Universidad Católica de Oriente
y hará la moderación de este momento que sigue de las preguntas. Y para finalizar nos acompañará el doctor Juan Eduardo Guerrero de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Por supuesto, doctora Mónica, que si usted va a hacer un comentario, adelante también. Yo solamente quisiera agradecer a Chico, a Francisco, Chico como le dicen, pues los amigos, les decimos los amigos, por compartir con nosotros de esta experiencia, y nada más me gustaría así escuchar pues la participación de los colegas, decir que nosotros en realidad miramos ahí el contenido de sus palabras, el contenido técnico además de la propuesta de cada una de las universidades a las que conocemos, la calidad del pensum, el trabajo que se ha tenido, etcétera. Hay mucho, mucho elemento ahí que conversar, así que aprovechemos, nada más. Gracias. Bueno, muy buenas De acuerdo. tardes. Adelante, profe. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al doctor Francisco, a la doctora Mónica, a Edilma y a nuestros coordinadores del conversatorio por acompañarnos en este momento, a toda la audiencia. Y vamos a tratar entonces de aprovechar este tiempito, teniendo en cuenta pues que nuestro conferencista está, digamos que trasnochado, porque ya está más tarde en su país. Entonces vamos a darle la palabra al doctor Jason Adolfo, que nos está pidiendo la palabra, y le pedimos el favor de que formule la pregunta muy concreta para que podamos avanzar en los aportes de los demás personas. Adelante. Muchas gracias, buenas noches para todos. Pues más que una pregunta, yo quisiera resaltar como una conclusión muy importante, y es que para este momento trascendental que vive el país en el tema de la reforma, pues nos quedan algunos retos importantes, y es poder evidenciar cómo pues hay que trascender del pensamiento de que la salud se construye solamente desde un sector, que debe ser multisectorial, y cómo ese llamado para que educación esté presente en cada una de las apropiaciones y de las transformaciones que se requieren para que realmente podamos hacer esos ajustes y esos cambios que requiere el sistema. Totalmente de acuerdo con el doctor Francisco, definitivamente hay que apropiarse del sector educación en la formación profesional para lograr que efectivamente pues tengamos suficiencia, oportunidad y calidad en la formación del talento humano, y que permita pues llegar a cada una de las zonas que nosotros tenemos en esa configuración rural y rural dispersa que tiene nuestro territorio. Dejaría ahí para no extenderme. Muchas gracias por la oportunidad de participar. ¿Tiene algún aporte, doctor Francisco, al comentario del doctor Jason? Não, só haria um comentário quando Mônica dijo del chico, ¿no? La primera vez que yo fui a una sesión en español, la gente, porque ustedes a los franciscos en general los llaman pacos, ¿no? Pero la gente decía, si ese es el chico, imagínese cuando venga el grande. Entonces, pero no, pero yo creo que lo que Elson habla es eso, es la cuestión de la complejidad que tiene mismo, porque las culturas organizacionales son muy distintas. Uno toma la cultura de la universidad, la cultura del Ministerio de Salud. En el caso de Brasil, mismo de la cultura de las secretarías estaduales y municipales, yo creo que ese tejido que se tiene que hacer a partir de esos datos culturales y de construir un lenguaje común, ¿no? Es difícil, incluso, iniciar a hablar, porque cuando uno habla de una cosa, parece que otro está hablando de otra cosa, de otro país, de otra, ¿no? De otra realidad que es completamente distinta. De acuerdo. Muchas gracias. Ahora pasamos a darle palabra al doctor Cristian Morales y posteriormente a la doctora Mónica Padilla. Adelante, doctor Cristian. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias por la conferencia. Quería preguntarle al doctor, básicamente, por ejemplo, en Colombia hay un promedio de 1.8 médicos por cada 1000 habitantes, y enfermería este número es pues más bajo, es de aproximadamente 1.1 por cada 1000 habitantes. Sin embargo, hay diferencias regionales, ¿sí? En el sur de Colombia, podría suponer yo que este número es incluso más bajo, ¿sí?
Y puedo suponer yo también que en el norte de Brasil también hay un número bajo de médicos y de personal de salud. ¿Qué estrategia utilizó o ha utilizado Brasil para aumentar ese número pues, de cupos o creación de cupos en universidades en esa región, por ejemplo, del norte de Brasil, pues donde supongo yo pues que hay dificultades pues en el acceso al médico o a la enfermera? Gracias, Cristian, por su pregunta. Yo creo que es un dado mundial, ¿no? Yo creo que la cuestión no es tanto las cantidades de médicos, sino que su distribución, ¿no? Si uno toma, por ejemplo, en el caso de Brasil, que en ese momento está, usted dice que Colombia está con 1,8. En Brasil, en ese momento, yo creo que está un poco más que 2,3, ¿no? Yo creo que aumentando un poco y habrá un poco más de eso, pero no es suficiente. Porque lo que pasa es que, por ejemplo, el Distrito Federal, donde estoy yo en este momento, debe tener algo más que 6 o 7. Y si nosotros tomamos el estado vecino de ustedes, Amazonas, ou se tomamos estado de Roraima, onde hay la gran crisis humanitaria nesse momento de los pueblos Yanomamis, es muy distinto. Pero eso nosotros sabemos desde siempre. Estoy mirando acá a mi amigo Eduardo Guerrero, que já tiene pelos blancos também. Nosotros sabemos isso desde sempre, ou seja, a história de que quando eu todavia estudava medicina, Carlos Gentili de Mello, que foi uma das pessoas que mais criou sobre isso em Brasil, escreveu sobre isso, dizia isso, que em bairro de Botafogo, em Rio, há mais médicos que na cidade de Rio, há mais que no estado de Rio, e no estado de Rio tem mais que os... Nós temos cidades em Brasil especialmente ricas do interior do sureste do Brasil que têm concentrações absurdas, pero não significa que os barrios, que os pueblos, que a gente de lo que chamamos em Brasil de favelas tenham uma boa assistência. Não. Estão concentrados com alta tecnologia nos centros das cidades. O programa que se chama Mais Médicos em Brasil, Cristian, que eu creio que é um exemplo, que não tem, há muita coisa publicada sobre isso, não? Ou seja, Brasil usou um pouco todos os países do mundo, creio, fazem isso, né? Se uno toma, Estados Unidos tem o National Health Corps, não? Que é um corpo especial de médicos que atendem aquelas populações donde definitivamente a mano livre do mercado não vai levar médicos. Não vai haver médicos no que chamamos em Brasil, nos distritos 16, que são distritos sanitários indígenas. Não vai haver população aí. O que passou foi que se hizo uma convocatória a todos os brasileiros pagando salários relativamente altos para que fossem aí. E no momento que os brasileiros não foram, se começou então, eu creio que é uma experiência mundial. Nós tomamos muito em consideração o moratório de Austrália. A Austrália abre os cupos. Se os australianos não vão, chama a los indonésios, chama, não? E nesse caso específico, o que se hizo foi contar com a cooperação cubana, que deu uma excelente cooperação ao Brasil. Muita gente do interior do Brasil hoje dia se queda absolutamente com o depoimento, que foi a primeira vez que o doutor me ouviu. Foi a primeira vez que eu pude falar com ele como gente, persona para persona, e não como Deus que estivera em um sítio completamente distinto. Então, eu creio que os tipos de experiência, ou seja, muitas vezes, a abertura de escolas médicas em cidades lejanas não
resuelve el problema, porque muchas veces la gente hace el pregrado acá, pero hace la residencia en otro sitio y se queda donde va la... Hay muchos estudios acá de flujos, de donde los profesionales se gradúan, donde hacen su residencia y donde se quedan, y cuáles especialidades pasan. Eu creio que é uma experiência mundial, não? Eu creio que há relatório do OMS que eu creio que sempre é minha referência, não? Que os países do mundo chegam a listar 26 formas de que se pudera, por exemplo, dar melhor salário, chega num ponto que hasta um certo ponto vai, mas depois disso não vai mais. Dar melhor residência, dar oportunidade de estudo a los hijos. Uma coisa que foi importante em Brasil é ser um apoio às pessoas que não se sintam aisladas em las municipalidades que vão. Por exemplo, o projeto de telemedicina provavelmente tuvo mais impacto sobre a retenção dos profissionais que especificamente, por exemplo, que solamente melhorar seu sueldo. Criação de carreira, eu creio que nós temos uma experiência que o mundo inteiro mira com admiração, que é o serviço social, que em México, não sei, foi a comemoração de 60 anos, de 70, depois Eduardo e Mônica trabalharam no PS, devem saber disso. O serviço social mexicano deve estar nesse momento com mais de 80, não sei. Não? Então, eu creio que temos algumas experiências que intentamos todo acá em Brasil. Intentamos incluso essa coisa que o National Health Course dos Estados Unidos usa, que é uma renegociação da deuda estudantil para que a gente pudesse se quedar na atenção básica allá, não? Pero lo que passa é que a vezes isso tampouco é... Eu creio que não há nenhuma medida aislada que pueda resolver o problema. Há que buscar quais são as canastas de medidas que pudieran, de alguma forma, incentivar aquela gente a subir. Não seria muito se 1% de los 40.000 pessoas que se graduam no Brasil, se 1% de eles fuera a los distritos sanitários indígenas, já melhoraria muito a situação. Mas todo, pero seria importante isso. Ou que a gente se sinta prestigiada, que se sinta, não? Porque o que passa acá, outro dado também da tripartite dessa reunião da comissão passada, metade das residências, dos cupos de residência abertos em medicina general não estão ocupados nesse momento. Ou seja, a gente vai, empieza, não? E depois consegue outro emprego, a mobilidade é muito grande. Há muita solução para isso, mas nenhuma solução completa. Se fosse completa, não haveria na isla de Manhattan puestos que são puestos cobertos por el National Health Course de los Estados Unidos. Na província de Ontário, há sítios onde não vai a gente. A Europa tem que pagar sueldos diferenciados para a gente que se vai... Ou seja, não é a Austrália hace um moratório. Não é casual, meus amigos, que 50% da força de trabalho médica do National Health Service de Inglaterra é de gente formada fora. Um terço dos médicos americanos de fora. E por isso passa coisas que nós outros temos, daria à noite sobre isso. Por exemplo, eu estive uma vez na vida em Malawi. Não? Malawi, 90% da gente que na Faculdade de Medicina em Blantyre, em Malawi, 90% impostos pagos por la população de Malawi. Vai servir em Manchester, em Oxford, ou seja, a população de Malawi está subsidiando a que os ingleses tenham serviços de saúde. Isso é justo? Eu não pensaria em sacar a plata de impostos de los malauianos para pagar os serviços de Londres. E é o que passa no mundo, não? Então, há muita coisa
pero há experiência que nós podemos ter em conta. Então, lhe agradeço a sua pergunta, Cristian, pero eu creio que o principal, quizás, a principal decepção que nós temos é que, no momento que educação médica é solo negócio, solo business, solo uma forma de que a pessoa reproduzca seu estilo de vida, eu creio que é difícil que nós tenhamos assistência, por exemplo, em las periferias urbanas, em las regiões rurales, enfim, é pouco decepcionante depois de... Eu pensei que 50 anos depois de haver me graduado, eu viveria em mundo que nisso poderia estar resolvido, mas todavia não está. Quizás, se, por exemplo, telesaúde funciona bem, poderia ser uma chance de que a gente pudesse ter equipos que... E o OMS tem uma proposta, não que o OMS haya hecho, mas sim que o OMS ha recorrido las experiências de chamado task shifting, que é como é que eu posso ter um agente comunitário, um enfermeiro, um personal de auxiliar de enfermeria que pueda, em certos momentos, cumprir certas funções, que seja mais fácil, quizás hoje, do que era antigamente, porque pode haver uma cobertura de telesaúde. E o que nós temos acá, eu creio que a Colômbia tem a mesma situação. Nós começamos telesaúde da atenção primária em saúde quando eu estava no Ministério da Saúde acá. Havia problemas muito fortes, por exemplo, de conexão banda larga de internet em la margem esquerda do Rio Amazonas. O demais não, o demais chega razonavelmente. Mas agora com esses satélites aí de Starlink, parece que estão bastante regulares essas possibilidades que, por exemplo, que todas as unidades de saúde estejam conectadas para ter o prontuário eletrônico, para ter seu registro, para ter e incluso ter sessões de telesaúde que possam resolver os problemas dos habitantes. Cada desses temas a gente falaria horas y horas y horas sobre ello. Muchas gracias, doctor Francisco. La esperanza no se puede perder y el tiempo y la vida es un mejoramiento continuo. Seguimos en la búsqueda y muchas gracias por esos aportes que nos enriquecen mucho. Doctora Mónica, adelante. Muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta, Francisco, respecto a cuál es esta función que cumple la política pública, ¿verdad? Para, por ejemplo, pasar de una educación centrada en la enfermedad para poder pasar a una visión de determinación social, o sea, porque uno de los problemas que se tiene es esa educación, ¿no es cierto?, que no permite que el sujeto pues se desempeñe, por ejemplo, para la atención primaria de salud, cuando su mirada es más especializada. Entonces yo quisiera un poco que nos puedas compartir la experiencia desde la gestión de la política para poder incentivar esos movimientos que son fuertes. Entonces, no sé si nos puedes compartir, por favor, Francisco. Não, eu creio que é problema seríssimo, Mônica, que nós hemos discutido toda a vida disso. Ou seja, como é que a dificuldade que temos de pôr essa questão de los determinantes sociais, ou de la questão de la saúde em todas as políticas, poner isto al par de la prática eminentemente biológica que os médicos têm, não? Era um chiste acá em Brasil mesmo. Eu dizia que os profissionais de saúde da família aprendiam bem que é mapear, fazer mapa de la região, que é o que vocês estão pensando. Então, as calles, as casas, os rios, não? Então, o tipo sabia, por exemplo, essa área cá não tem alcantarejado, esta cá não tem água potável, esta cá é uma zona de tráfico de entorpecentes, essa cá tem muita violência, essa cá tem... Ela sabia razonavelmente bem, apesar de que o médico quase nunca... Porque ele disse que o que querem é que ele pueda estar dentro do consultório, né?
El chiste que yo hacía era como si era una imagen metafórica, como si hubiera un mapa que el doctor tiene en su consultorio, donde están las calles, las ruas, los riesgos, ¿no? Todos los determinantes, etc. Cuando él choca la puerta, cuando cierra la puerta, casi que el mapa cambia. Y no sé si verso y anverso en portugués, no sé si va el opuesto, el lado contrario del mapa. Y el lado contrario del mapa no tiene riesgos, no tiene calles, no tiene alcantarillados, no tiene... tiene ciclo de las... Es el mapa metabólico, tiene el ciclo, las purinas, las pirimidinas, las descarboxilaciones, o sea, la persona no consigue hacer la junción de lo que es el mapa social con lo que es el estrictamente biológico, que es lo que él dedica 90% de su tiempo de pregrado a entender los mecanismos bioquímicos. Nuestro maestro decía, era una cosa muy... Fue una cosa muy fuerte para mí, así. Quando o Sérgio Aroca foi a Nicarágua, foi logo depois da Revolução, e ele dizia o seguinte: todos mis alunos sabem bem e conhecem todos os parásitos, e conhecem as carapaças de los parásitos, e conhecem qual é a estrutura molecular, pero acá em Nicarágua, a gente está morrendo de violência. E na escola médica não lhe ensinaram nada sobre os projetiles. Ou seja, o tipo sabe da carapaça de los micro-organismos, mas não sabe nada como é. E, de hecho, é uma discussão muito forte que nós temos, porque a tendência é que é muito mais difícil tratar com saúde familiar, por exemplo, tipo que vai ao consultório, lhe chega uma niña que foi abusada por el padre, que por seu desemprego começou a tomar mais cachaça ou ron do que podia, e não tem como dar sustento à família, e hace a violência. Isso é muito difícil, a pessoa não sabe. Os parâmetros biológicos com os quais as pessoas foram formadas não dão conta da violência, não dão conta do hambre, por exemplo, não dão conta dele. Mas dão, sim, no momento, então, o que hago é tratar o parásito. Isso é uma coisa que aí eu sei. Não? Então, é um pouco isso, um pouco também como reflexão. Muchas gracias. Procedo a leer la pregunta del doctor Fernando García, que dice lo siguiente. La relación formación-trabajo, desde la cual se conforma una manera predominante de pensar y hacer en el trabajo, en salud. Algunos comentarios del doctor Francisco podrían incidir sobre ellos en nuestro país. A propósito, en la buena discusión sobre la reforma al sistema de salud. Muchas gracias. Bueno, doctor García, yo creo que es la reflexión que nosotros hicimos, ¿no? O sea, sería, si fuera solo una cuestión técnica de hacer, por ejemplo, que los servicios, ¿no? La cuestión de las computadoras que liguen, conecten un consultorio a otro, hagan, eso es una cosa razonablemente tranquila de hacer. Lo que es difícil, yo creo que es eso mismo, es entrar, yo no sé, ustedes en Colombia tuvieron mucha violencia, enfrentaron mucho la cuestión de droga, enfrentaron mucho. Y eso es o sea, ¿cómo es que los parámetros tradicionales no nos dan esto, ¿no? Entonces hablamos, es como si fuera un discurso un poco esquizofrénico, que por un lado tratamos, yo lo que hablé del mapa, ¿no? Tratamos de una cosa separada de la otra, pero ¿cómo es que nosotros podemos pensar la cuestión de determinantes sociales pensando qué que yo puedo hacer en eso para mejorar la vida de la gente? Yo creo que no es fácil, es un desafío que nosotros
vamos ter por toda a vida. Eu pensei que nos 50 anos depois, para diploma de medicina, eu hubiera resuelto. Eu creio que não está todavía. Está muito complicada a situação. Muy bien. Ahora pasamos a escuchar a la doctora Consuelo Vélez. Quedan en turno el doctor Guerrero y la doctora Mónica Padilla. Monique Padilla. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Francisco, por todas las reflexiones que nos ha compartido. Quisiera de manera especial como que nos hablara un poquito sobre la experiencia y un poquito retomando una de las preguntas que está en el chat en este momento, la experiencia de ustedes en el tema de la formación de quienes formamos en APS y de quienes estamos, digamos, formando en salud. ¿Por qué? Porque uno de los retos grandes que tenemos para nuestros futuros profesionales es que, como usted muy bien lo dice, de pronto estamos preparándolos muy bien para la enfermedad, pero no para la salud, no para trabajar esta parte de atención primaria. Y algunas de las conclusiones a las que hemos llegado también en algunos procesos educativos e investigativos es que muchas veces quienes trabajan, quienes forman, no están convencidos de las bondades de la estrategia, y en las universidades, digamos que asumen estas cátedras no bajo el convencimiento, y si usted no está convencido, pues no logra trascender en quienes está en contacto con ellos. Entonces, si de pronto nos puedes compartir alguna experiencia, y retomo también la pregunta, como ¿qué elementos claves debemos de retomar en nuestros currículos de formación para poder dejar esa huella que necesitamos dejar en los profesionales de la salud? Muchas gracias. Gracias por la pregunta, Consuelo. Yo creo que es una cuestión central, de hecho. Nosotros, quer dizer, cómo formar los formadores, ¿no? Uno de los maestros que nosotros tenemos, que es el profesor Lobo, Luis Carlos Lobo, que fue de la OPS, fue una persona que está hoy casi centenário, e com uma reflexão absolutamente ativa nesse momento, sempre hace uma coisa que eu creio que não é dele, não é original, mas eu creio que é importante, que nós formamos profissionais para o século XXI basados em escolas do século XX que têm professores do século XIX, não? Então, é um pouco isso, ou seja, como é que nós todos estamos muito acostumbrados ao pizarrão, ao GIS, a transmitir conhecimento, e não é essa a situação. Nós se tomamos hoje o que discutíamos há algumas décadas como currículo paralelo, o que a pessoa vai na internet hoje só é currículo paralelo, não é mais, ou seja, eu faço uma reflexão que para mim é muito triste isso, que muitas vezes as escolas médicas em Brasil, e em alguns casos dos privados, são sencillamente provedores de credenciais para que a gente pueda receber medicina, porque a gente lo que hace é tomar cursos de aqui, de ali, da mesma forma que, não sei, em minha época havia anotações de classe, etc. Mas se uno hoje vai a qualquer sítio, consegue, por supuesto, conteúdo técnico melhor que ele consiga em sua escola. Pero a questão da formação humanística, a questão da relação interpersonal, isso não é. Eu hago chiste acá também, eu creio que eu hablo sempre isso, que é o seguinte. Imaginem-se vocês, Colômbia é um país de formação católica muito tradicional, não? Se os curas que fazem confissões, se nós hubiéramos conseguido um software do confessionário, não? E a pessoa então vai, se põe de rodilha e diz: bueno, eu desejei a mulher do próximo, eu roubei, eu isso. E já logo se faz o cálculo e, bueno, sua penitência é rezar 4 Padre Nossos. A pessoa não vai ao confessionário, como não vai cá especificamente, não é uma questão só técnica que disse que poderia se resumir aí. E eu creio, por exemplo, que
hubo una cierta fetichización en esa cuestión de la formación de los profesionales, que la cuestión del PBL, del Problem-Based Learning, resolvería todos los problemas. No, no resolvió, ¿no? Nosotros seguimos teniendo problemas serios en eso. En UNASUS hay un curso en ese momento de preceptores para residencia, que es un poco eso, refletir avanzadamente sobre lo que significa el rol de preceptor. Porque, ¿cómo es la situación de Brasil? Nosotros debemos tener unos 150.000 personas que enseñan de profesión, o sea, tienen su contrato de trabajo basado en es profesor, es tutor, ¿no? Pero se lleva a los estudiantes a los servicios, hay un número mayor que los profesores, que son gente de servicio que tienen que enseñar también. O sea, esa cuestión de la interconexión entre el que asiste y el que enseña es una cosa extremadamente complicada también. É evidente que um curso como esse não vai resolver, pero lo que nós tratávamos de fazer era um pouco isso, fazer uma reflexão sobre essa prática educativa que tem que haver em los diferentes níveis do sistema, desde o hospital, ¿no? donde não sei, lo que em português chama corrida de leito, que é você poner o residente junto com o professor e ir de cama em cama, ¿no? Pero es bueno, yo creo que es, pero es una cosa muy, no es una cosa para formar millares de personas, es una cosa muy artesanal, ¿no? Hay mucha reflexión sobre eso, yo creo que hay mucha reflexión que nosotros intentamos hacer acá en Brasil uma coisa que chamamos ProMed, ProSaúde, que era um programa de indução de cambios curriculares em las escolas do setor saúde. E depois um programa de educação por el trabalho, não, para que a gente pudesse exatamente sair do ambiente estritamente acadêmico e ter essa vivência de serviço, que é o que há, porque se eu não imaginara que um contingente que eu tenho hoje de 40.000 médicos formados por ano, que se multiplica por 6, vai dar 200 e tantas mil pessoas matriculados atualmente da primeira à sexta série dos cursos médicos, não vai haver hospitais para essa gente e tampouco eu desejo que esteja somente em los hospitais. Então, esses desafios, por exemplo, como é que eu penso que a visita domiciliária é um momento tão rico de enseñanza quanto o quirófano onde se faz o transplante renal. ¿No? São questões que nós, de hecho, temos que considerar. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Voy a darle la palabra a la doctora Monique y luego al doctor Guerrero para que también ya con esta última pregunta del doctor Guerrero cerremos este conversatorio. Muchas gracias. Adelante, doctora Monique. Por favor, abra su micrófono, doctora. Ok, gracias. Muchas gracias, muy feliz por estar acá con ustedes. Doctor Francisco, un compañero de Fiocruz, yo he hecho residencia en Fiocruz de Río de Janeiro, y nuestra expresidente de la Fiocruz, nuestra ministra de Brasil ahora, estamos muy felices con esto. Gostaria de hacer una pregunta. Yo creo que la perspectiva de la vigilancia en salud sea muy buena para pensar un poquito acerca de salud planetaria, un poco de esos desafíos que estamos hablando, de mirar no solamente para las doenças, pero también para el ambiente y todo esto. Entonces, gostaria de oír un poquito más sobre qué temas podemos pensar para Colombia acerca de la clasificación, de la especialización de estos profesionales.
porque acá en Brasil yo tengo dos experiencias no rato. La planificación de la atención a salud, la doctora Mónica conoce muy bien, que ela é de las provincias, junto con el Ministerio de Salud y todo esto, que es una calificación para los profesionales que están trabajando en las unidades de salud en atención primaria. Otra cosa que creo que puede ser importante, conocer el perfil de los profesionales de Colombia, porque acá tenemos, creo que hay estudios acerca de esto igual, pero yo estuve en un estudio, una pesquisa que se miró cuáles son por ejemplo, los profesionales más jóvenes que les gustan quedar un poco y después hacer otra cosa, otros profesionales que les gustan quedar más tiempo porque son profesionales que de la atención primaria, este ejemplo. Entonces, algunas observaciones que me gustaría saber. ¿Se podría hablar un poquito más sobre eso? A ti no se te cayó el celular. Seguro. Ni se mojó ni nada. Es eso, gracias. Doctor, abra su micrófono, por favor. Yo he compartido el site de UNASUS aquí para que ustedes puedan visitarle y les pedí que Mónica Padilla pudiera también enviar la presentación a los que interesan. Pero la pregunta de Monique ahora, yo creo que es para nosotros en Brasil está muy clara esa confluencia entre los factores ambientales, los factores de nutrición, los factores... Y como pasa eso con la cuestión de gestión, imagínese usted lo que es el desafío de tener 5.570 secretarios municipales de salud, porque si no hay secretario, no hay organización municipal. Entonces, yo puedo imaginar, si yo tomo que no voy a pensar São Paulo, ¿cuántas personas tiene el sector municipal de São Paulo? Tampouco vou pensar em Serra da Saudade, que tem 715 habitantes, eu estou insistindo nisso. Pero se eu pensar um município aí ao redor de 300.000, que é 200.000 pessoas, eu estou pensando que cada um desses 5.570 municípios deve atender 10, 15 pessoas trabalhando na gestão de saúde, não? Então, eu creio que tratar de questões solamente assistenciais não resolve o problema. Tratar solamente de questões gerenciais ou de gestão não vai resolver o problema, tampouco se eu tomo solamente a questão de vigilância. Das três vigilâncias, a vigilância epidemiológica, a vigilância ambiental, não? Se nós tomamos o maior desastre que há em Brasília nesse momento, não, São Paulo agora é pior, não é pior, a questão de contaminação por mercúrio em las regiões Yanomamis, levando centenas de ninhos a falecerem precocemente. Eu creio que não há como tratar da questão de saúde sem pensar na questão ambiental, sem pensar hambre, sem pensar em lluvias, que Brasil hoje tem 70, 50, 60 mortos por questões de desastre ambiental que poderiam claramente ser evitados. Isso nos últimos 2 dias, não? Então, eu creio que se eu não pensa na questão do clima, na questão, eu creio que e você da Fiocruz também conhece o trabalho que Paulo Bus, que a gente tem de determinação social e de que eu creio que Colômbia tem isso igual, não? Creio que eu citei a questão da violência, mas se uno toma, por exemplo, o trabalho que hizo nossa colega de Fiocruz, Cecília Minario, o que hizo Saúl aí em Colômbia, eu creio que se não tomamos isso em consideração, estamos fazendo ojos sem ver a situação do que passa. Bueno, muchas gracias, doctor Guerrero. Tiene la palabra. Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos en este conversatorio. Muchísimas gracias,
Profesora, muchas gracias. Francisco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Realmente para mí ha sido un placer escucharte. Me han asignado que haga el cierre, pero no me quedo con las ganas de hacerte una pregunta para finalizar en el cierre. Colombia vive en este momento una coyuntura para mí histórica, en el sentido de que tenemos un gobierno que le da alta relevancia a cambiar el modelo de atención. O sea, se dice, queremos cambiar el modelo de atención y transformarlo, y queremos también cambiar nuestra organización y nuestra estructura. Eso implica para todos nosotros cambiar, digamos, muchísimas cosas en los procesos de formación. Tú mencionabas ahora el tema de la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria en nuestros municipios se perdió muchísimo en los últimos 30 años por el modelo que tenemos. Entonces, en alguna forma, todos los procesos de formación y educación continua, en el caso de nuestros 1.100 y pico de municipios que tenemos, pues tendríamos que tener una propuesta y una ruta de reconversión y reorganización de esa autoridad sanitaria para poder avanzar. Y ahí me gustaría muchísimo que tú nos pudieras elaborar un poco tu pensamiento. ¿Cómo podría uno desde una plataforma como el que ha armado UNASUS, lo que tú tienes en UNASUS de educación continua, en alianza académica con un grupo muy importante de universidades, cómo hacer esa ruta que no pudiera generar una nueva gobernanza en lo que significa la autoridad sanitaria en un país que perdió muchas de sus cualidades y de sus propuestas en nuestro medio? Ese sería un punto. Pero el segundo gran desafío que nos dice es, queremos un modelo de atención que ya no sea tanto de especialistas, porque todo llega al especialista, llega al nivel de la media complejidad, de la alta complejidad, y ahora queremos fortalecer centros de atención primaria en las ciudades y en las zonas rurales, y queremos tener 50.000 personas, entre médicos, enfermeras formadas en los próximos 4 o 5 años. Un poco nos hace recordar lo que tú nos comentabas del 2010 o 2009 en Brasil, y se nos dice, queremos eso, queremos 5.000 promotores de salud y promotoras y promotoras de salud, queremos médicos y enfermeras para que estén, digamos, en los diferentes lugares. Eso implica montar una plataforma y no hay otra forma. O sea, yo no veo esa posibilidad de que eso se haga por pedacitos. Tiene que haber una plataforma que con las universidades y con una estructura de docentes supremamente fuerte y dinámica para lograr ese tipo de resultados. Entonces, me gustaría muchísimo, Francisco, que tú te pusieras, porque yo sé que en algún momento vas a estar con nosotros aquí en Brasil, en Colombia, te pusieras en cómo nos recomendarías enfrentar esa situación. Ir a la autoridad sanitaria y hacer una reconversión de nuestros médicos, nuestras enfermeras y nuestro personal de salud. Yo te escuchaba en algún momento, hace unas 2 semanas, nosotros aquí decimos, tiene que ser una atención primaria con capacidad resolutiva. Y somos conscientes de que nuestros graduandos no tienen capacidad resolutiva. Y te escuché que ustedes tenían un programa de capacidad resolutiva para mejorar, digamos, algunos conocimientos. Me gustaría un poco que pudieras contar eso, porque me parece que por ahí hay algunas rutas de lo que podríamos nosotros pensar en grande, porque una cosa es que el presidente nos diga, vamos a tener 50.000, vamos a tener tantos promotores, vamos a tener tantas cosas, y nosotros desde las universidades estamos escuchando esas cifras, y casi que la pregunta que nos hacemos es, ¿y cómo enfrentamos esto al ritmo que funciona la educación privada y pública en nuestros países? Entonces, esa sería un poco la pregunta que te haría, y casi que dejo aquí cerrando, que tu respuesta, digamos, finalice esta sesión, de agradecerte muchísimo y que nos encantaría mucho poder conocer en profundidad la experiencia que ustedes tienen en Brasil, que con toda la complejidad que tú has marcado y las dificultades que tienen, es una gran experiencia que nos señala una escala diferente y algo así. No trabajemos separados, tenemos que tener colaboración, sinergia, coordinación. Nos unimos para generar una propuesta de formación
y educación continua, y eso requiere una misión, una visión, unos valores, unos principios, y lógicamente requiere un financiamiento por parte del Estado, porque si no, me parece que es imposible que eso ocurra. Dejaría allí, Francisco, y mil gracias por estar con nosotros. Bueno, Eduardo, gracias. Yo creo que nosotros nos conocimos hace 30 años, Eduardo, y Te conocí con unos estudiantes con unos teléfonos en esa época que Sí, tú hacías encuestas allá en Minas Gerais. sí. Muy bello. Pero yo creo que nosotros estamos convencidos, y tú desde que trabajaste en sistemas de salud con Silos, com Paganini, eu me acordo de toda a trajetória que nosotros todos tuvimos intentando hacer lo que tú dices, construir uma atenção primária resolutiva, porque nosotros sabemos que não vai se resolver a situação de saúde da população latino-americana em los hospitales. O custo é impossível e nós não temos como fazer isso. Então, intentamos os silos, quer dizer, especificamente, eu creio que a saúde territorial de vocês, ou lá, né, em grande momento que nós estamos nesse momento, em câmbio, né, e eu creio que, sobretudo, na política, eu creio que a relação de Lula, Petro, eu creio que pode ser uma relação que favoreça muito, incluso a questão da solidariedade em saúde sul-americana. Não sei, quizás eu he hablado com gente acá sobre a questão de UNASUR, de ISAGS, né? Enfim, eu creio que todos nós tuvimos este sonho de resolver essa coisa dessa forma. Eu creio, Eduardo, que, fazendo um comentário general, com algum risco, pero todos, né, o Banco Mundial tentou ensinar a nós, a nossa geração, tu eres um pouco mais jovem que eu, pero tentou nos ensinar que a Lei 100 de Colômbia e as ISAPRES de Chile eram a solução para o problema do sistema de saúde no mundo, ou na América Latina, pelo menos, não? Então, que se dedicaram à canasta básica de serviço, eu creio, enfim, todos ouvimos isso 1, 2, 3, 100, 200 vezes. E nós hoje estamos buscando uma coisa que é distinta, que nós todos em Brasil pensamos que é mais do que cobertura universal, sino que acesso universal com resolutividade e equidade para toda a gente, situações sem a qual nós não resolveremos os problemas de saúde. E isto não vai passar se nós não temos o componente educacional juntos, não? Porque ou seja, se eu sigo formando gente com mentalidade hospitalária para ser medicina do século XIX, isso não é o que vai, por exemplo, resolver os problemas que, incluso, temos a nosso favor hoje, por exemplo, toda a questão de telesaúde na atenção primária, a possibilidade de que, não, eu estava pensando aí, na outra conferência, dos atributos da atenção primária que nós tanto sabemos de Barbara Starfield são certamente distintos se eu tomo a questão da revolução digital que há no setor de saúde, porque eu pensava, ponto de resolutividade, sequência, longitudinalidade, etc. Isso vai ser diferente, mas tem que ter algumas dessas características muito especiais. Eu creio que pensar isso que nós temos e não resolve nada ter uma estrutura não tecnológica, porque muita gente que isso adesiona ao telesaúde e depois ao UNASUS é uma gente fascinada com foguetes tecnológicos que podem ter uma coisa muito linda em seu escritório, assim, não, eu posso falar de acá com Manaus, ou de acá com Manizales, ou de acá com... Não? Pero se isso não resolve o problema, não? E eu creio que na reunião que nós tivemos juntos há alguns dias, Alisson, que trabalha em UNASUS, havia dito, incluso de publicações que mostram claramente que sistemas educacionais melhor preparados na atenção primária podem, ao final, evitar, por exemplo,
internaciones por causas sensibles de atención primaria. O sea, mejorar la salud de la gente, que yo creo que es eso que nosotros estamos en la lucha ya hace tanto tiempo, ¿no? Y yo creo que sí, estamos completamente abiertos a la cooperación. Yo creo que essa quadra política que nós temos de ter um movimento mais aberto na América Latina, ter, enfim, o presidente Petro em Colômbia, o presidente Lula em Brasil, certamente vai melhorar muito essas capacidades que temos de cooperação. Então, eu espero e sigo esperando contribuir com todo o que seja necessário. Invito, dijo esto a Mónica, que en los momentos que quieran que estemos juntos, que a estrutura está acá, está disponível. Eu passei a ustedes o site de UNASUS. Eu creio que não é trivial fazer este cambio de formas presenciales de educación. Yo cité ese ejemplo la vez que nosotros hablamos anteriormente, ¿no? Que para que uno pusiera en campo una capacitación, puede ser sobre una enfermedad transmisible, puede ser sobre la contaminación del mercurio, puede ser ahora sobre tanta cosa que nosotros estamos mirando hoy día. Eso tomaba 9 meses. Nosotros conseguimos acá, em relação à Zika, que foi uma coisa que bateu forte em Brasil, ter em 120 dias centenas de profissionais formados em seus municípios, sem sair daí, sem ter consumo de tickets, de viáticos, de tudo isso, para que se pudesse fazer isso. Então, estamos completamente abertos a cooperar com vocês e agradeço uma vez mais a Maria del Pilar e a todos ustedes por terem paciência de ouvir a alguém falando uma língua muito estranha, esquisita, ¿no? Esquisita es bueno. Muchas gracias, Francisco. Un aplauso para Francisco. Mil gracias. Muchas gracias por Muchas toda tu gracias, doctor. contribución. Esperamos verte Sí. pronto. Nos vemos. Claro que sí. Les recuerdo, por favor, diligenciar el enlace de asistencia que tienen en el chat, porque a través de esos correos podemos enviar la presentación que nos ha comentado el doctor Francisco y nos compartió ya la doctora Mónica. Si nos Creo que escriben Irma ahí, a levantó todos la les enviamos manito, ahí está Irma a su levantó la correo. mano. Doctora Irma. Claro que sí. Profe Irma, adelante. Muchas gracias, Francisco. Creo que todos tus aportes han sido absolutamente importantes, necesarios y orientadores. Y ya habíamos hablado con Mónica de la necesidad de establecer un ejercicio de cooperación que necesitamos, porque la meta es formar 80.000 trabajadores que van a integrar los equipos de atención primaria, que van a estar en la extramuralidad, y necesitamos efectivamente podernos apoyar en la experiencia de Brasil y poder tener ese apoyo en la formación también para muchos de esas personas que van a ser parte de los equipos de atención primaria. Entonces, con toda la seguridad vamos a estar comunicándonos para ver de qué manera logramos concretar esa cooperación internacional, y muchas gracias. Bueno, podemos cooperar más que discutir las diferencias de pan de queso, de pan de lomo y de arepas y a la salud. Pau de queijo, muy bien. Un pan de queso delicioso. Aprobado. Doctora María de Pilar, yo solamente quiero agradecer también a Francisco y a todo el grupo de personas que han estado con nosotros, a Edilma, ¿no es cierto? Y a Eduardo, que estamos además conversando con el Ministerio en esta propuesta y esta invitación fuerte que nos hace. Tenemos además, Francisco, la Dula, tenemos unos compañeros que quieren ver si pueden, en el marco de su proceso formativo, pues, hacer su pasantía ya con ustedes un tiempito, y así que yo me estaré comunicando para concretar, y con Edilma, pues, ver cómo hacemos primero para visitarles y también para tenerles por aquí. Muchas gracias por todo. Sin duda. Abrazo a ustedes. Mil gracias. Un abrazo. Hasta luego. Buenas noches.
Buenas noches Gracias para a todos. todos, gracias a todos. Buenas Chao, nos noches a hablamos. todo el grupo. Muchas Buenas noches. gracias. Gracias, profe María del Pilar. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Gracias. A ustedes. profe. Muchas Gracias, gracias. profe. Buenas Chao. noches. Chao, chao. Muchas Gracias, Edilma. Un abrazo.